Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal, amigos do Home Theater, e dando continuidade aos ajustes manuais. Agora nós vamos para o último ajuste aqui, que é o Levels, né? Nós já aprendemos aqui nos outros vídeos a configurar as caixas, né? O gerenciamento de graves, as distâncias, e agora nós vamos aqui fazer uma regulagem do volume individual de cada caixa. Por que essa regulagem é importante? Porque quando você tem um home theater na sua sala, as caixas elas estão espalhadas por toda a sala. Então tem caixas que estão mais próximo ao ouvinte e tem caixas que estão mais distantes, né? Então as caixas que estão mais próximas, elas tendem, se tiver todas no mesmo volume, elas tendem a emitir um som mais alto do que as caixas que estão mais longe. Então esse controle é para deixar os volumes todos iguais de todas as caixas. As que estão mais distantes a gente vai erguer um pouquinho o volume, e as que estão mais próximas do ouvinte a gente vai abaixar um pouquinho o volume, né? Então como é que funciona isso? Aqui tem o test tone, né, que ele emite um ruído rosa. Ruído rosa é um ruído aí que é capaz de emitir todas as faixas de frequência, e conforme a frequência vai subindo, ele vai atenuando um pouco, mas isso aí não vem ao caso, porque isso aí seria mais utilizado para correção de sala, e não é correção do espectro na sala, e não é o intuito desse vídeo. Aqui nós só vamos regular o volume, né? Então quando você entra aqui em Test Tone, você clica e a caixa começa a emitir um ruído, certo? Esse ruído, ele vai chegar até o ouvido da pessoa que for ajustar. Essa pessoa vai ter que estar sentada na posição de audição, e ela vai ter que balancear isso de forma que deixe todos os canais no mesmo nível, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, isso aí pode ser feito com a ajuda de algum aparelho, né? De um decibelímetro. Ou pode ser feito de ouvido mesmo. Se você tem um bom ouvido aí, você pode estar configurando as suas caixas por ouvido mesmo. Aqui nós vamos usar um decibelímetro. Um decibelímetro é um aplicativo, na verdade, né? Só para a gente ter noção de como funciona a coisa mais ou menos. Então é importante o quê? É importante você colocar aqui no C, tá? Decibelímetro, e aqui no slow, tá? Para você começar a medir. Para você começar a medir esse tipo de ruído rosa aí. Aqui tem o range, né? O range aqui, a partir de que frequência você quer medir, né? Então, nós vamos medir, por exemplo, existem vários modos de medir, né? Dá para medir a 75 decibéis, a 80. Como que eu faço? Vou explicar para vocês como que eu faço. Quando eu ligo o receiver, tá tudo no zero aqui, ó. Igual essa caixa frontal L aí. Tá tudo no zero, certo? Então eu começo como ela como referência, zero. Então eu não mexo nela. Aí eu comparo ela com a central, certo? Comparo ela com a central e vou abaixando o volume se precisar abaixar, ou vou aumentar o volume se precisar aumentar, para dar a mesma quantidade de decibéis lá no decibelímetro. Não importa se é 75, se é 80, se é 87, não importa. Isso é o jeito que eu faço, tá? Então eu uso a frontal. Por que a frontal? Porque começa por ela. Se começasse pela central, ia ser a central. Como começa por ela, é ela que eu não mexo. Então eu não mexo nela.
e vou regulando as outras caixas, né? Menos o subwoofer. Vou regulando as outras caixas para que o meu decibelímetro aqui, mostre, né? Mostre o mesmo nível para todas elas. Então vamos lá, vamos começar pela caixa frontal. Deixa eu erguer aqui o volume do ruído rosa. Então, pessoal, é isso. Eu vou comparando os sons e olhando ali no ponteirinho e vou vendo se todas as caixas estão assim compatíveis com o volume de som, né? Agora vem as dicas, né? Agora vem as dicas. Bom, o meu receiver, quando ele joga o ruído rosa, ele começa em 0 decibéis aqui no volume, tá? O volume geral. Ele começa aqui, ó, automático. Ele começa em 0 decibéis. Por que isso? Isso aí é para você calibrar as caixas, por exemplo, a 75 decibéis. Então, a hora que ele começa a emitir o ruído rosa, ele começa nos volumes 0. Então, vai emitir um ruído rosa um pouco alto, certo? Aí você vai ajustando esses parâmetros aqui para chegar nos 75 decibéis. A hora que todas as caixas der 75 decibéis, quando você assistir um filme no volume geral 0, você vai ter a mesma imersão de uma sala de cinema. E alguns picos, né, de filme, a hora que começa as explosões, a parte mais quente do filme, você chega a ter pico até de 105 decibéis, né? Então é por isso que você mede no 0 e coloca 75 decibéis em cada caixa. Isso é muito importante. Outra coisa, você vai deixar, por exemplo, o volume central. Eu quero deixar o volume central um pouco mais quente, um pouco mais alto, porque eu não ouço os diálogos. Você pode até deixar ele um pouquinho mais alto, mas você não pode deixar muito mais alto do que a referência. Porque o filme, a maioria dos filmes aí, ele tem aquela parte do filme que é suave, e depois entra aquela parte forte do filme, né? Com explosões, com sustos. Então, se você deixar o volume central um pouco mais alto, o que acontece? A hora que entrar aquele impacto, a hora que entrar aquela cena que é para te dar um susto, não vai acontecer, porque você ergueu muito o canal central e acabou que não erguendo muito o sistema geral, né? Você não precisou erguer muito todo o volume geral, porque o canal central já estava alto. Então chega na hora do impacto, você não vai ter aquela sensação, aquela imersão que você deveria ter, né? Esse é um dos problemas de você erguer muito o volume do canal central. Com os canais surround, mesma coisa. Eu gosto de erguer bastante surround para ouvir. Você sabe que quando você ergue um canal demais, você acaba comprometendo os outros canais. Por exemplo, muitas pessoas aí já falaram para mim que o subwoofer tava fraco, né? O meu subwoofer não tá legal, meu subwoofer tá meio fraco, mas na verdade eu fui lá, os canais aqui tava tudo com mais 7, mais 5, mais 7, e o subwoofer, ele não consegue, o ser humano por natureza, ele tem dificuldade para ouvir os graves, né? Isso é da
da parte do ser humano mesmo. Ele tem dificuldade para ouvir os graves e mais facilidades para ouvir médios e agudos, né? Então, quando você desbalanceia muito o home theater, ergue muitos canais, o subwoofer ele fica oculto, né? As outras frequências acabam encobrindo. Então aí você acha que o seu sub tá ruim, mas não é, que você ergueu demasiadamente os outros canais, né? Então por isso que você calibra todos a 75 decibéis menos o sub. O sub ele não pode ser calibrado a 75 decibéis, ele tem que ser mais. Ah, mas quanto mais? Bom, aí é do seu gosto, né? Você põe 75 decibéis em todos e o sub você regula do seu gosto aí. Justamente pelo ser humano ter dificuldade de ouvir as frequências baixas, ele não tem a facilidade igual às frequências médias e altas, né? Então, por esse motivo, você tem que tomar cuidado na hora de calibrar as caixas e na hora de você calibrar aqui a caixa central, você tem que tomar cuidado também porque você vai acabar ouvindo o diálogo mais claro, mais alto, e justamente por isso você não vai aumentar muito o volume do home theater em geral. E quando você não aumenta muito o volume do home theater, você acaba perdendo aquele impacto que o... Você acaba perdendo aquele impacto... Você acaba perdendo aquele impacto que o diretor do filme quis causar. Então você compromete... você pode comprometer aí a... Você pode comprometer aí o filme de um modo geral, né? Alterando, desbalanceando isso aqui. Então o ideal é que todos estejam no mesmo volume, né? E o sub você calibra lá de acordo com a sua preferência. Não precisa calibrar tudo a 75 decibéis. Pode fazer igual eu. Pega lá o canal frontal L e deixa no 0. E desse para esse você deixa igual, aí desse para esse você deixa igual, e deixa igual. E a minha configuração ficou assim em casa, ó. Vocês notem aí que a surround ficou positiva, né? Ficou mais 2. E o central ficou menos 3. Porque o central, depois que eu joguei ele em cima do rack aqui, ó, ele, por ter uma sensibilidade maior, eu tive que jogar ele com menos 3 para ficar igual ao frontal. Já minhas caixas surround, elas estão um pouco altas em relação ao sofá, né? Então elas precisaram ficar positivas para chegar no mesmo volume das outras caixas. Algumas pessoas falam que configuração para ficar boa, ela tem que ser tudo positivo lá no volume das caixas, né? Deixar tudo positivo. Isso aí me chamou a atenção e eu fui pegar e fazer teste, ver se tinha alguma diferença, né? Algumas pessoas deixam tudo com mais 7. Mais 7, mais 10 no canal central, mais 12 no canal surround, e diz que é melhor do que deixar tudo no 0 e menos 3. Mas isso aí, eu fiz vários testes aqui em casa e não percebi nada. Só quando você liga o receiver, tá tudo positivo, você já liga e você vai ter um som mais alto no começo. Mas isso aí é relativo, porque se você abrir o volume geral, no fim dá na mesma, né? Aí tem um grupo aqui no Facebook, tem um grupo aqui que chama Entusiastas de Home Theater, mas é um grupo norte-americano. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tô abrindo aqui o iPad, só para mostrar o grupo que tem aqui. Aqui, achei ele, ó. É um grupo norte-americano, da qual eu faço parte, né? Tem várias questões aqui. Só fala de home theater, de som, tal, né? Cada um posta aí. E eu postei, né, uma pergunta justamente sobre isso, né? Aí o cara respondeu assim pra mim: não, isso aí é bobagem. Se você aumentou todos os níveis de compensação acima de 5 decibéis, né, que seria lá na tela lá colocar tudo acima de 5, né? Acima de 5 decibéis, seria exatamente a mesma coisa que simplesmente
aumentar o volume até 5 decibéis, ou seja, aumenta o volume geral, dá na mesma, né? Tudo faz parte de um controle de volume digital, né? Que, na verdade, a tradução aí, ela não saiu, ela saiu muito ao pé da letra, porque o Google Tradutor, ele não traduz certo as coisas, né? Mas o que ele quis dizer é que isso aí é uma bobagem, que não tem interferência nenhuma de você deixar com 0 ou com mais 5 ou com negativo também. Esses volumes eles são só para balancear as caixas e mais nada, né? Você pode balancear 75 decibéis ou você pode balancear desse modo que eu falei para você. Pega uma referência, peguei o primeiro que apareceu, que foi o canal frontal L, que é 0, peguei essa referência e calibrei os demais. Beleza, pessoal? Acho que o que eu tinha para falar era isso, né? Se alguém tem alguma dúvida aí, depois deixa os comentários aí. Não tem muito o que falar disso, é um ajuste simples, né? Não tem muito o que falar disso. Agora a gente acabou os ajustes manuais de um receiver. Tudo que vocês precisam saber para colocar um receiver em operação, acho que nesses vídeos dá para fazer isso, né? E o próximo vídeo agora nós vamos para a autocalibração, só para ver como é que funciona a autocalibração. Aí depois nós vamos para as curiosidades, para as dicas. Aí é que vai começar a ficar legal o negócio, né? Por enquanto foi só para fazer o negócio funcionar aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e tenham um bom domingo aí.